Orando com o Espírito e com o Entendimento, por John Bunyan. Capítulo 2. Orando com o Espírito. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Pois bem, orar com o Espírito, pois isso é o que faz a pessoa que ora ser aceitável a Deus, é, como já mencionado, a chegar-se a Deus sincera, consciente e afetuosamente por meio de Cristo. E isto necessariamente é uma obra do Espírito de Deus. Não há nenhum homem ou igreja no mundo que possa se aproximar-se de Deus em oração se não for com a ajuda do Espírito Santo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2,18. E por isso é que Paulo diz: "E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que se aproxima aos corações sabe qual é a intenção do Espírito e que ele, segundo Deus, intercede pelos santos." Romanos 8, 26 ao 27. Farei breves comentários sobre essa passagem, pois nela é feita uma revelação completa do espírito de oração e da incapacidade do homem de orar sem ele. Primeiro, não sabemos. Considere primeiramente a pessoa que está falando, a saber, Paulo. Em sua pessoa, todos os apóstolos, não nos apóstolos, os oficiais extraordinários, os edificadores prudentes, entre eles inclusive alguém que foi arrebatado ao paraíso. Romanos 15, 16, 1 Coríntios 3, 10, 2 Coríntios 12, 4. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Certamente não há nenhum dos homens que negue que Paulo e seus companheiros eram tão capazes de fazer uma obra para Deus quanto qualquer papa ou sacerdote orgulhoso da Igreja de Roma, que também possuíam uma capacidade para fazer o livro de oração comum, tanto como aqueles que compuseram inicialmente e que não estavam nem um pouco atrás deles, quer seja na graça ou nos dons. 2. Não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos porque quais coisas devemos pedir, nem a quem devemos orar e nem por intermédio ou através de quem devemos orar. Nada disso sabemos sem a ajuda do Espírito. Devemos orar pedindo a comunhão com Deus por meio de Cristo. Devemos pedir a fé e a justificação pela graça, um coração verdadeiramente santificado. Nada disso sabemos, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. Mas aqui os apóstolos falam coisas internas e espirituais que o mundo não conhece. Isaías 29, 11. Além disso, também não sabem qual deve ser o tema da oração, a não ser pela ajuda do Espírito Santo. Tampouco sabem a maneira com que devem orar. Portanto, o apóstolo acrescenta: o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Observe, eles não poderiam realizar esse dever tão bem totalmente como alguns em nossos dias creem e acreditam que o podem. Mesmo em seus melhores momentos, quando o Espírito Santo lhes ajudava, os apóstolos tinham de contentar-se em proferir suspiros, gemidos inexplicáveis.
uma vez que não tinham mais palavras para se expressar. Porém, no que diz respeito à oração, os sábios dos nossos dias são tão habilidosos que já conhecem a maneira de orar e pelo que orar tão bem quanto as palmas de suas mãos. E são capazes de estabelecer uma oração para determinado dia e até mesmo 20 anos antes que esse dia chegue. Uma oração para o Natal, outra para a Páscoa e os 6 dias depois dela. Eles limitam quanto às sílabas cada uma das suas orações e devem conter em seus exercícios públicos. E também já preparam as orações para cada dia santo e as orações que deverão ser repetidas por aqueles que ainda nem nasceram. Ademais, eles podem dizer quando você deve ajoelhar-se e quando ficar em pé, quando assentar-se e quando subir à capela, é o que deve fazer quando chegar lá. Os apóstolos jamais fizeram isso e nem pensaram em criar tais coisas, e por essa razão eles estão tão incluídos nessa passagem, pois o temor de Deus os constrangia a orar como convinha. 3. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Observe isto, como convém, pois ou não atentar a essas palavras, ou pelo menos não entendê-la em seu espírito e verdade, tem feito com que alguns inventassem, como Jeroboão, outra forma de adoração que não seja a que está revelada na palavra de Deus, tanto no que se refere ao objeto como à forma. 1 Reis 12, do 26 ao 33. Mas Paulo diz que precisamos orar como convém, algo que não podemos fazer nem mesmo com toda a arte, a habilidade e astúcia dos homens e dos anjos, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito realmente não sabemos. Além disso, deve ser o mesmo Espírito quem deve nos ajudar nas nossas fraquezas. Não o Espírito e as vontades do homem. Uma coisa é que o homem pode imaginar e inventar o seu próprio cérebro, e outra coisa é que ele ordenado e possui e o dever de fazer. Muitos pedem e não recebem, porque pedem mal, por isso nunca chegam sequer a estar perto de possuir o que pedem. Veja Tiago, capítulo 4 e o verso 3. Por outro lado, o simples fato de alguém orar de modo improvisado não significa necessariamente que vai dissuadir a Deus ou fazer com que Ele responda. Quando se está em oração, Deus esquadrinha o coração para ver qual é a motivação do Espírito. E aquele que examina os corações sabe, isto é, aprova apenas qual é a intenção do Espírito, e é nele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8:27. Pois ele só ouve aquilo que é conforme sua vontade, e nada mais. É somente o Espírito pode nos ensinar a pedir, porque é o único que tudo esquadrinha, ainda as profundezas do Deus. Sem o Espírito, mesmo que tenhamos 1000 livros de oração comum, nada sabemos pedir como convém, pois nós
acompanham aquelas fraquezas que nos incapacitam totalmente para tal necessidade. É difícil descrever quais são todas as fraquezas, mas estas são algumas delas. Primeira, sem o Espírito, o homem é tão fraco que, por mais que use outros meios, não pode ter mesmo um pensamento correto no que diz respeito à salvação e Deus, Cristo ou suas bênçãos. Portanto, o Espírito diz sobre os ímpios: não há Deus em todos seus pensamentos. Salmo 10:4. Exceto quando eles imaginam que Deus é tal como eles. Salmo 50, verso 21. Porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Gênesis 6, versículo 5 e 8, verso 21. Se então, como foi mostrado anteriormente, não pode conceber corretamente ao Deus o que ora, nem a Cristo em cujo nome eles oram, e nem as coisas pelas quais oram, como poderão dirigir-se pessoalmente a Deus sem que o Espírito os ajude em suas fraquezas? Porventura, você responderá: com a ajuda do livro da oração comum. Mas isso não pode ser feito a menos que os olhos sejam abertos e sejam reveladas à alma as coisas pelas quais deve orar. Que isso é uma possibilidade fica evidente pelo fato de que essa é uma obra que somente o Espírito pode realizar. O próprio Espírito, pessoalmente, é quem revela essas coisas às nossas pobres almas e quem a faz entendê-las, pelo que Cristo, quando prometeu enviar o Espírito, o Consolador, disse aos seus discípulos: ele receberá do que é meu e vê-lo-á de denunciar. João 16:14. É como se ele houvesse dito: eu sei porque, por natureza, vocês estão em trevas, em ignorância, para entender as minhas coisas. E não importa o que vocês tentem, não poderão sair dessa situação, e assim a ignorância de vós continuará. O véu está posto sobre seus corações e ninguém pode removê-lo, nem dar-lhes compreensão espiritual, a não ser o Espírito de Deus. O livro de oração comum não pode fazer isso e nem o homem pode expressar é que ele sirva como um instrumento para a verdadeira oração, visto que não é uma das ordenanças de Deus, mas algo escrito a pedir das Escrituras. Uma compilação de escritos é uma mera invenção e instituição humanas, o qual Deus está tão longe de aprovar ao ponto de proibi-lo expressamente como qualquer outra coisa semelhante diversas vezes em sua santíssima e bendita palavra. Por isso, veja Marcos 7, versos 7 e 8, Colossenses capítulo 2, verso 16 e 23, e Deuteronômio capítulo 4, verso 2, e o capítulo 12, do 30 ao 32. E por que não, iremos até Provérbios 30, versículo 6, e finalizando Apocalipse 22, 18. A oração correta deve proceder tanto de sua expressão externa quanto a sua intenção espiritual do que nossa alma apreende à luz do Espírito. Caso contrário, será rejeitada como coisa vã e abominável, porque entre a coração e a língua não há unanimidade,
E de fato, tampouco pode haver, a menos que o Espírito nos ajude em nossas fraquezas. Davi sabia muito bem, é por isso ele clamou: Abre, abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca há de entoar o teu louvor. Salmo 51, 15. Suponho que ninguém imagine que Davi não conseguia falar e se expressar tão bem como outras pessoas, como qualquer um de nossa geração. Por isso é evidente a partir das suas palavras e as suas ações. Não obstante, quando esse bom homem, esse profeta, vem para adorar a Deus, então o Senhor deve ajudá-lo, pois do contrário, nada pode fazer. Abre, abre, Senhor, abre os meus lábios, então, Senhor, a minha boca entoará o teu louvor. Ele era incapaz de pronunciar uma única palavra corretamente, a menos que o Espírito Santo o ajudasse em sua fraqueza. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos 8, 26. Segunda, é preciso que a oração seja com o Espírito para que seja eficaz, pois sem isso os homens são nécios e hipócritas, frios e inconvenientes em suas orações. É assim, ambos aqueles que oram em suas orações são abomináveis diante de Deus. Mateus 23, 14, Marcos 12, 40, Lucas 18, do 11 ao 12, e Isaías 58, do verso 2 ao 3. O que Deus considerará não é excelência da voz e nem aparente afeição e sinceridade do que ora, mas o Espírito. O homem como tal está cheio de toda sorte e de impiedade, que não somente não pode ter uma palavra ou pensamento puro, e muito menos pode fazer uma oração aceitável a Deus por meio de Cristo. Por isso, os fariseus e as orações deles foram rejeitados. Não cabe a menor dúvida de que, no que diz respeito às palavras, eles eram perfeitamente capazes de expressarem e mais destacavam-se pelas prolixidades de suas orações. Porém, não tinham a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, portanto, o que eles faziam, o faziam somente com a sua própria fraqueza. E por isso, não puderam derramar suas almas a Deus de um modo sincero, consciente e afetuoso, no poder do Espírito Santo. A oração que vai para o céu é aquela que é evidenciada para lá no poder do Espírito Santo. Terceira, somente o Espírito pode mostrar claramente ao homem o miserável que ele é, e por natureza é assim o capacita para a oração. Palavras são apenas palavras, como se acostuma dizer, e nada acontece senão somente a adoração de lábios, quando aquele que ora não possui também uma experiência efetiva da sua própria miséria. Oh, que hipocrisia horrível a da maioria dos corações! E esse é o caso de milhares de homens que hoje em dia oram apenas para serem vistos, e tudo isso por não possuírem a experiência das suas próprias misérias. Mas o Espírito mostrará docemente àquela alma a sua miséria. Em que essa miséria consiste, com que ele chegou a essa condição, e então lhe mostrará também como essa condição intolerável
é aos olhos de Deus. O Espírito é quem convence eficazmente do pecado e da miséria de uma vida sem Cristo, levando assim a alma, de modo terno, sensível e amoroso, a orar a Deus em conformidade com a sua palavra. João 16, do verso 7 ao 9. Quarta, ainda que os homens viessem seus pecados, não orariam sem a ajuda do Espírito Santo. Se não fosse por ele, fugiriam de Deus como Caim e Judas, e desprezariam por completo de encontrar as misericórdias. Quando uma pessoa está consciente de seu pecado e da maldição de Deus, é difícil persuadi-la de que deve orar, pois seu coração diz: não há esperança, é inútil buscar a Deus. Jeremias 2, 25 e 18, 12. Sou uma criatura tão vil, infeliz e maldita, que jamais ele se importará comigo. Então vem o Espírito, acalma a alma, e ajuda e ergue a face para Deus, como ao comunicar-lhe um pouco da sua experiência do que é a misericórdia, para que então possa se aproximar de Deus. Quinta, deve ser no Espírito ou com Ele, pois se não é assim, ninguém pode saber como se aproximar de Deus de uma maneira correta. Os homens podem facilmente dizer que se achegam a Deus e em seu Filho, mas se achegar-se a Deus corretamente é coisa mais difícil que pode ser concebida, caso alguém queira fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, verso 10. É Ele que deve nos mostrar a maneira de nós achegarmos a Deus e nos fazer ver o que há em Deus que faz desejável. Rogo-te que me mostres agora seus caminhos, diz Moisés, para que te conheça. Êxodo 33, 13. E ele receberá do que é meu, vou-lo-á de anunciar. João 16, 14. Sexta, porque sem o Espírito, ainda que o homem visse sua miséria, é também a forma de se aproximar de Deus, ainda assim ele jamais seria capaz de reivindicar uma participação em Deus, em Cristo ou na misericórdia, de modo que é aprovado por Deus. Quão grande tarefa é para a pobre alma que percebe seu pecado e a ira de Deus dizer em fé apenas, sim, somente apenas estas palavras: Pai, eu lhes digo que, qualquer que seja a opinião dos hipócritas, esta é a maior dificuldade para o cristão verdadeiro. Não pode dizer que Deus é seu Pai? Ele diz: não me atrevo a chamá-lo de Pai. E é por isso que o Espírito deve ser enviado aos corações do povo de Deus, para que seja possível que clame Pai. Pois essa é uma obra grande demais, que sem o Espírito ninguém poderá realizar conscientemente ou em fé. Gálatas 4:6. Quando digo conscientemente, quer dizer sabendo que é ser filho de Deus e que nasceu de novo. Quando digo em fé,
quero dizer que a alma crê, por experiência genuína, que a obra da graça foi feita nela. Essa é a maneira correta de chamar a Deus de Pai. E não como muitos fazem, a saber pronunciar de modo balbuciante o Pai Nosso, como eles afirmam de coração, tal como está escrito nas palavras do livro. Não aqui está a vida de oração. Quando no ou com espírito, um homem é levado à convicção de seus pecados e assim se achega ao Senhor por misericórdia, ele vem nas forças do Espírito e clama: Pai. Essa única palavra, pronunciada em fé, é melhor que 1000 orações, como os homens a chamam, escritas e lidas oficialmente de forma indiferente e morna. Oh, quão longe estão as pessoas de perceberem isto, ao se derem por satisfeitas quando decoram e ensinam aos seus filhos o Pai Nosso, o Credo dos Apóstolos e outros semelhantes, quando, com Deus sabe, eles próprios não conhecem experimentalmente sua miséria, ou o que é ser conduzido a Deus por meio de Cristo. Ah, pobre alma! Estude a sua miséria e clame a Deus para que Ele lhe mostre sua confusa cegueira e ignorância, antes que você se acostume a chamá-lo de Pai ou ensine seus filhos a fazerem o mesmo. Saiba dizer que Deus é seu Pai durante a oração, ou em uma conversa, sem ter uma experiência da obra da graça em suas almas, é como dizer que vocês são judeus sem sê-lo. É, portanto, mentir. Vocês dizem, Pai Nosso. Deus diz, vocês blasfemam. Vocês dizem que são judeus, ou seja, os verdadeiros cristãos, e Deus diz, vocês estão mentindo. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e conheçam a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Apocalipse 3, 9 e 2, 9. E esse pecado é tão maior quanto mais pecador se gaba com pretensa santidade, assim como ocorreu com a postura dos judeus perante Cristo no capítulo 8 de João. Vemos ali como Cristo lhes falou de sua condenação em termos equívocos e despeito das pretensões hipócritas deles. João 8, 41 ao 45. E a história se repete. Para atenuar toda a maldição, o cafetão, o ladrão, o bêbado, o blasfemo, o perjuro, não somente aqueles que o foram assim em tempos passados, mas que ainda evidentemente o são. São considerados por alguns como os únicos homens honestos, e tudo porque as suas línguas blasfemam e corações hipócritas vão à igreja e dizem Pai Nosso. Embora cada vez que dizem a Deus Pai Nosso, blasfemam tão abominavelmente, e eles são compelidos a fazê-lo. Enquanto a outros, de princípios mais sóbrios, que sentem escrúpulos de tão vãs tradições, eles os consideram como inimigo de Deus e da nação. Como sempre, o povo de Deus é considerado como um povo perturbador, sedicioso e faciço, quando na verdade a sua própria superstição é quem é amaldiçoado.
coloca o grande Deus em oposição a eles e faz com que ele se repute como seus inimigos. Isaías 53:10. E ainda assim, como Bunner, aquele perseguidor sanguinário, eles recomendam àqueles desgraçados mesmo de que sejam grandes ímpios, se apenas eles se aproximarem de suas tradições, para serem bons clérigos, sujeitos honestos, enquanto o povo de Deus é, como sempre, tem sido considerado um povo desordeiro, sedicioso e facioso. Esdras 4, do 12 ao 16. Permita-me, pois, reacionar um pouco com você, alma pobre, cega e ignorante. Talvez a sua melhor oração seja dizer: Pai nosso que estás nos céus. Você sabe o significado da primeira palavra dessa oração? Você pode, sem hesitação, se juntar à restante dos santos e clamar Pai Nosso? Você verdadeiramente nasceu de novo e recebeu o Espírito de adoção? Você vê a si mesmo como estando em Cristo e pode se achegar a Deus como membro do seu Filho? Ou ignora essas coisas e ainda ousa dizer Pai Nosso? O seu pai não é o diabo? João 8,44. Você não pratica as obras da carne e ainda se atreve a dizer a Deus Pai Nosso? Pior ainda, você não é um daqueles que persegue desesperadamente aos filhos de Deus? Você não os amaldiçoa em seu coração muitas vezes e ainda assim permite que a sua garganta fale essas palavras, Pai Nosso? Ele é pai daquelas a quem você odeia e persegue, assim como o diabo se apresentou entre os filhos de Deus. Jó 2:1. Quando eles vieram a comparecer perante o Pai, assim ocorre agora. Se os santos foram ordenados e orarem dizendo Pai Nosso, então toda a população cega e ignorante do mundo também deve usar essas mesmas palavras? B. E você realmente diz: santificado seja o teu nome. Isso você o faz de coração? Você se esforça de todas as formas honestas e legítimas para louvar o nome e a santidade e a majestade de Deus? Ou seu coração são os errantes como essa sua linguagem? Você se esforça para imitar a Cristo em todas as obras de justiça que Deus requer e cobra? Se é assim, então você é um daqueles que podem verdadeiramente clamar a aprovação de Deus, Pai Nosso. Mas essa é coisa que você menos pensa em todo dia. Nesse caso, você nos demonstra claramente que é um hipócrita maldito e que condena as suas práticas. Também, diariamente, você finge honrar enquanto ora com sua língua dissimulada? Se você realmente quer que venha o reino de Deus e que se faça a sua vontade na terra como no céu, é contudo ainda que você diga, venha o teu reino. Não é certo que ouvir o som da trompeta o levaria à beira da loucura, ver os mortos ressuscitados e você mesmo ter compadecer diante de Deus para dar conta de tudo o que você faz no seu corpo.
Além disso, acaso apenas pensar nisso não é totalmente desagradável para você? E se a vontade de Deus deve ser feita na terra como no céu, isso não seria a sua ruína? No céu não há ninguém rebelde contra Deus, e se isso acontece igualmente na terra, então você não teria que ser lançado no inferno? É o mesmo aconteceria com o restante das suas petições. Oh, que triste aspectos teriam aqueles homens com que o temor viveriam nesse mundo, se soubessem a mentira e a blasfêmia que sai da sua boca, até mesmo em suas pretensas santidade. Que o Senhor lhes desperte e lhe ensine, pobres almas, com toda humildade, para evitar que vocês sejam imprudentes e ignorantes a respeito do seu próprio coração e ainda mais quanto à sua boca. Quando você comparecer diante de Deus, como disse o sábio, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Eclesiastes 5:2. Isso se aplica especialmente a chamar a Deus de Pai, sem que você tenha alguma bendita experiência quando vier diante de Deus. Mas prossigamos com nossas considerações. Sétima, para que o coração seja aceito, ela deve ser feita com o Espírito, posto que somente o Espírito pode levar a alma ou a oração a Deus em oração. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Provérbios 16, 1. Isso significa que toda obra feita por Deus, especialmente na oração, para que o coração seja completamente acompanhado pela língua, é necessário que antes ele seja preparado pelo Espírito de Deus. Na realidade, a língua é muito capaz, por si mesma, de agir sem temor e nem sabedoria. Mas quando a boca corresponde ao coração, é um coração que foi preparado pelo Espírito de Deus, então ela fala segundo o que Deus ordena e deseja. Leia estas poderosas palavras de Davi: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmos 25, 1. Isto é uma obra muito grande para que o homem possa fazê-la sem o poder do Espírito Santo. E, portanto, entendo que essa é uma das grandes razões pelas quais o Espírito de Deus é chamado de Espírito de súplica. Zacarias 12:10. A saber, é por ser Ele quem nos ajuda o coração a suplicar verdadeiramente. É por isso que Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Eu orarei com o Espírito. 1 Coríntios 14:15. A oração, se o coração não está nela, é um som sem vida. E o coração, se não for levantado pelo Espírito, jamais orará a Deus. Oitava, assim como o coração tem que ser levantado pelo Espírito para orar corretamente, assim também ele deve ser sustentado pelo Espírito, que o levantou para que possa continuar a orar. Eu não sei o que acontece nos corações dos outros, se eles são elevados pelo Espírito de Deus e se continuarem assim ou não, mas eu tenho certeza do seguinte: primeiro, é impossível que os livros da oração que os homens criam levantem ou preparem o coração. Tal coisa é obra do grande Deus somente. E segundo, eu tenho certeza de que eles são igualmente impotentes para sustentar o coração, uma vez levantado.
E sem dúvidas, esta é a verdadeira essência da oração. Ter o coração mantido próximo de Deus durante a prática desse dever. Era difícil para Moisés manter os braços levantados para Deus em oração. Orem muito mais, porém é muito mais difícil manter o coração no alto. 17:12. Deus se queixa daqueles que se aproximam dele com sua boca e honram com os seus lábios, mas seus corações estão longe dele. Isaías 29:13, Ezequiel 33. Porém, ele se queixa ainda mais daqueles que andam segundo os mandamentos e tradições de homens, como o escopo de Mateus 15, verso 8 ao 9. Testifica: certamente, se me permitem mencionar minha própria experiência, posso lhes falar sobre as dificuldades que encontro para orar a Deus como realmente deveria. Sei que eu direi, e é o suficiente para que vocês, homens pobres, cegos e carnais, formem estranhas opiniões sobre mim. Quando eu vou orar, sinto que meu coração se torna relutante em se aproximar a Deus e que quando estou próximo a Ele, então desejo muito permanecer com Ele. E por isso muitas vezes sou forçado em minhas orações, primeiro, a implorar a Deus que tome meu coração e o atraia para Ele, mesmo em Cristo. É quando estiver ali que o mantenha. Muitas vezes não sei o que pedir. Tal é a minha cegueira, ou como orar, tal é a minha ignorância. Somente bendita seja a graça. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Salmos 86, verso 11. Oh, que as dificuldades o coração encontra no momento da oração. Ninguém sabe quantos caminhos tolos o coração tem para fugir da presença de Deus. Quanto orgulho se é capacitado em se expressar. Quanta hipocrisia se está na presença de outras pessoas. E quão pouco consciente há, então, da oração em secreto entre Deus e a alma, a menos que o espírito de súplica esteja lá para ajudar. Quando o Espírito entra no coração, há oração verdadeira, mas não antes. Nona. Para que a alma ore corretamente, deve ser com a ajuda e com o poder do Espírito, porque sem ele é impossível que o homem se expresse em oração. Quando digo é impossível para um homem expressar-se em oração sem o Espírito, quero dizer sem a ajuda do Espírito. É impossível que o coração, de modo sincero, consciente e afetuoso, se derrame para Deus com aqueles suspiros e gemidos que devem sair de uma alma que verdadeiramente ora. Quando se trata de oração, não é a boca a primeira que deve ser considerada, mas se o coração está cheio de afeto e fervor por Deus, ao ponto de ser impossível expressar seus sentimentos e desejos, quando os desejos do homem são tão intensos, numerosos e poderosos, então todas as palavras, lágrimas e gemidos que procedem no coração não são suficientes para poder expressá-los. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ou mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma oração pobre aquela que pode ser expressada através de muitas palavras.
O homem que realmente ora jamais poderá expressar com sua boca ou apenas com desejos inefáveis, sentimentos e afeições e anelos, desejos que suspiram ao Senhor naquela oração. As melhores orações muitas vezes acontecem com mais gemidos do que palavras, e as palavras que elas contêm são uma representação insuficiente e superficial do coração, da vida do Espírito dessa oração. Você não encontrará nenhuma palavra da oração que Moisés fez quando ele estava saindo do Egito e foi seguindo a Faraó, e contudo sabemos que ele tocou o céu com seu clamor. Êxodo 14:15. Clamores produzidos pelos indescritíveis e inescrutáveis gemidos da sua alma e com o Espírito. Deus é o Deus dos Espíritos, e seus olhos contemplam para além de qualquer dever exterior. E aqueles que pretendem ser considerados como pessoas de oração, tenham esse detalhe em conta. 1 Samuel 16:7. Quanto mais um homem se aproxima da perfeição na obediência de uma obra ordenada por Deus e de acordo com sua vontade, tanto mais encontrará que é difícil executá-la. E a razão disso é porque o homem, como homem, não é capaz de executá-la. O empenho da oração, como mencionado acima, não é apenas um dever, mas um dos deveres mais eminentes e, portanto, mais difíceis. Paulo sabia bem que estava dizendo quando ele escreveu: orarei com o Espírito. 1 Coríntios 14:15. Ele sabia muito bem que não era o que seus outros escreveram ou disseram que poderiam fazer dele um homem de oração. Somente o Espírito poderia fazê-lo. 10ª. Deve ser com o Espírito, pois do contrário haverá falha no ato em si, o que ocasionará um fracasso da perseverança na oração. A oração é uma ordenança de Deus que deve ser praticada pela alma por todo o tempo em que ela se encontra do lado de cada glória. Mas, como eu disse antes, se não é possível para um homem elevar o coração a Deus em oração, tampouco é possível mantê-lo ali sem a ajuda do Espírito. E sendo assim, para que alguém preserve por um tempo orando a Deus, é necessário que seja com o Espírito. Cristo nos diz que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:41. E também nos diz qual é a diferença de um hipócrita. Ele não persevera em oração sobre quaisquer circunstâncias, ou se faz, não é com o poder, isto é, não possui verdadeiramente o espírito da oração, mas ora somente de um modo formal e por pretexto. Jó 27:10, Mateus 23:14. Uma das coisas mais fáceis é decair da experiência do poder para a formalidade, mas elevar-se para a vida, o Espírito é o poder, a prática, um dever, especialmente se tratando-se da oração. É uma das coisas mais difíceis. Perseverar em oração é uma tal que o homem não pode fazer nem uma única vez sequer, é muito menos perseverar nisso, sem que o Espírito Santo o ajude e opere nele um sensível espírito de oração, para que, ao orar, suas orações subam aos ouvidos do Senhor Deus dos exércitos. Jacó não apenas começou a orar, mas perseverou nisso. Não tente deixar ir, senão me abençoares. Gênesis 32:26.
O mesmo foi feito por outros homens piedosos. Oséias 12:4. Mas isso não poderia ser feito sem o espírito da oração. É pelo Espírito Santo que temos acesso ao Pai. Efésios 2:18. Outro caso notável se encontra na Epístola de Judas, quando ele exorta os santos, através do juízo de Deus sobre os ímpios, a permanecerem firmes e perseverantes na fé do Evangelho. Como excelente maneira de fazer isso, sem a qual sabia que jamais poderia fazê-lo, ele exorta: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, e orando no Espírito Santo. Judas 20. É como se ele tivesse dito: irmãos, assim como a vida eterna é dada somente para os que perseveram até o fim, assim também vocês não podem perseverar até o fim, a menos que prossigam orando no Espírito. A grande maneira com que o diabo é o anticristo enganam os homens do mundo consiste em fazer com que eles continuem apenas na formalidade ao praticar qualquer dever, quer seja apenas formais, ou ao pregar, ao ouvir ou ao orar. Esses são aqueles que têm a forma de piedade, mas negam o poder dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tu deixares de lutar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder